Oi, galerinha! Como vocês estão? Vamos lá para mais uma videoaula. Essa é a parte 3 da nossa aula que iniciamos com distúrbios de alimentação, não foi isso? Vamos falar agora de distúrbios gastrointestinais na infância, que é algo também muito frequente em lactentes, em RNs, em crianças pré-escolares. Bom, vamos começar por dos distúrbios mais frequentes, que é a cólica. Um distúrbio muito frequente em lactente, principalmente nos 2, 3 primeiros meses de vida. A cólica é uma alteração que é frequente durante esses primeiros meses de vida da criança por conta do intestino da criança que ainda está imaturo, não funciona tão bem ainda quanto irá funcionar. Então, a imaturidade faz com que a criança tenha uma dificuldade para digerir, principalmente alimentos que não sejam o leite materno. Pode ocorrer a cólica se a criança tiver amamentação exclusiva? Pode, mas geralmente acontece com frequência em crianças que a mãe introduz na alimentação dela alimentos diferentes do leite materno, leite em pó, leite de vaca, chás. Então é comum, pela prematuridade desse intestino, se a mãe introduzir esses alimentos de forma precoce, a criança ter cólica, mas pode ocorrer sim, mesmo com a criança em amamentação exclusiva. São marcadas normalmente por episódios de bastante choro contínuo, de irritação da criança. Normalmente pode estar relacionado também a uma deglutição, quando a criança engole muito ar durante a mamada, está mamando de uma forma incorreta, ou também está pegando o peito de forma incorreta, está com a pega incorreta, ou com a introdução de outros tipos de alimento. Deixa eu marcar aqui, pegar a canetinha para a gente poder acompanhar melhor essa aula. Vamos lá. Quais são os sinais de alerta que eu tenho que ter atenção para orientar a mãe? Porque isso aqui normalmente é comum. Então, a mãe que faz as consultas lá do pré-natal já recebe essas orientações aqui para quando ocorrer cólica, o que ela tem que fazer, que é comum, quando é que ela deve buscar o hospital, por exemplo. Geralmente, a mãe busca o hospital nas seguintes situações. A gente tem que alertar para buscar o hospital. Se a criança estiver com dor à palpação abdominal, tiver com o abdômen distendido, tiver na fraldinha ter fezes acompanhadas de sangue, aí essa criança vai precisar de um atendimento hospitalar. E geralmente os cuidados que a gente orienta para a mãe para aliviar a cólica, que é algo já que a gente considera fisiológico nos primeiros meses de vida da criança, algo natural, são compressas mornas no abdômen, massagem para aliviar os gases, para aliviar a dor, fazer um banho de ofurô, botar a criancinha lá naquele baldinho, né, com a aguinha em temperatura quentinha para ela, não muito quente, porque a pele da criança nos 3 primeiros meses de vida é sensível. Isso normalmente alivia a cólica da criança. Bom, falando agora de refluxo e regurgitação, são outras coisas, são outros distúrbios também bastante frequentes, principalmente nos 2, 3 primeiros meses de vida de uma criança, né? Em crianças e lactentes, é normal que a regurgitação ela dependa da quantidade de alimentação ingerida. Então, crianças que comem além da conta e são colocadas, né, em decúbito dorsal, na cama, logo em seguida para dormir, para descansar, é comum que essas crianças evoluam aí com a regurgitação ou refluxo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, se a criança... não, isso aqui tá errado, gente. Essa informação aqui não diz respeito a esse slide, de respeito a vômito. Eu vou tirar na hora que eu for mandar para vocês. Mas só para alertar aqui, que isso aqui não conte para esse slide. O que a gente, na verdade, tem que fazer para evitar os refluxos? Aqueles cuidados que quem já é mãe aí já conhece. Primeiro, que depois que a criança mamar, não colocar de imediato a criança deitada. Esperar uns 15, 20 minutinhos com a criança nessa posição aqui, em supino, a criança em pé, apoiada no colo da mãe,
né, com segurança, ou se for deitar a criança, colocar o tórax dela levemente elevado, colocar uma almofadinha, um travesseiro que apoie para não ficar totalmente lá deitada horizontalmente, porque a chance de ter o refluxo é muito grande. Incentivar a criança a eructar, que é o nome chique para arrotar pelas mamadas, que as mamães normalmente fazem, colocando a criança nessa posição aqui. Se esperar um tempinho, né, com as batidinhas, vai ocorrer aí a eructação. Movimentar, evitar ficar sacudindo a criança, brincando com ela após a mamada, após a mamadeira, e evitar, obviamente, deitar o recém-nascido ou lactente após as mamadas. Isso aí é o que evita a regurgitação e o refluxo, mas também é fisiológico, é normal que pelo sistema gastrointestinal da criança ainda está mal formado, não ter ainda a formação completa, está imaturo, ocorrer isso, já é esperado. Já os vômitos acontecem, são frequentes não só em crianças lactentes, mas também em crianças em idade pré-escolar. Principalmente quando a criança tem, por exemplo, infecções respiratórias e diarreicas. Então, é um tipo de distúrbio muito presente na infância e nas crianças em idade escolar, por exemplo, de 4 a 7 anos, né, é associado geralmente à infecção respiratória, uma gripe, por exemplo, inflamação de garganta ou a doenças diarreicas mesmo. Qual é a conduta que a gente deve orientar aí as mães, né, na unidade básica de saúde, por exemplo, ou até mesmo no serviço de internação? A criança vomitou, não precisa às vezes correr e já levar para um hospital. É normal que crianças em idade lactente e idade escolar façam vômitos, mas o que deve ser observado para as mães ficarem atentas? Por exemplo, frequência, se a criança vomitou o dia todo, uma manhã toda, ela perdeu muito líquido, essa criança precisa de uma avaliação lá no PSF, precisa levar na unidade básica de saúde, né? A característica do vômito, como é que era esse vômito? Tinha sangue, era claro, escuro, tinha comida, né? Quando a criança chega lá no PSF pra gente, a gente avalia como é que tá essa criança, ela tá sonolenta, ela tá acordadinha, esperta, tá hipoativa, tá querendo pegar o peito, não tá querendo mamar, ouve as queixas da mãe, afere a temperatura, confere como é que a criança está hidratada e a gente vai no próximo distúrbio que a gente vai falar, vocês vão ver como é que a gente confere, por exemplo, quais são os sinais de hidratação ou desidratação numa criança que a gente tem que conferir. Investiga se essa criança está com dor abdominal, palpando o abdômen, ver se ela aumenta o choro, a intensidade, se ela já estiver chorando, por exemplo. Investiga se a criança está com diarreia, porque isso aqui, esses achados, podem definir condutas. Se a criança vomitou uma, 2 vezes, não tem conduta específica. A mãe vai continuar oferecendo o leite do peito, vai continuar oferecendo a comida de acordo com a aceitação da criança, vai ofertar água se a criança já tiver passado dos 6 meses lá, né, de vida, que já pode tomar água. Né? Não tem muita preocupação se a criança vomitou 2, 3 vezes. Agora, se a criança vomitou de forma intensa, frequentemente, está com dor abdominal, tá com diarreia, essa criança precisa de uma atenção maior, porque ela tem risco de ficar desidratada. Ela precisa de um suporte de hidratação que não necessariamente precisa ser no hospital. Na verdade, as unidades básicas de saúde têm condição de fazer hidratação, sim, em casos de desidratação leve a moderada. Quando é que é necessário levar uma criança para o hospital, por exemplo, ou encaminhar da unidade básica de saúde para o hospital? Quando a criança estiver com sinais de desidratação grave. Criança com vomitou, que está com diarreia, que está com sinal de desidratação grave, essa precisa ir para o hospital para ser melhor observada e para receber uma hidratação venosa. Fora isso, em crianças que têm vômito, diarreia, sem desidratação, elas podem sim receber um suporte de hidratação, inclusive oral, por aqueles soros de reidratação oral, na própria unidade básica de saúde e até mesmo em casa com a orientação que o médico ou a enfermeira vai fornecer para a mãe. Como é que então é tratado os episódios de vômitos? Depende.
Se a criança vomitou 2 episódios, não tem que preocupar. Ela vai ficar enjoadinha, obviamente, vai ofertar a dieta de acordo com a aceitação dela, vai aumentar a oferta de água se ela já estiver acima dos 6 meses de idade. Se tiver até os 6 meses, oferecer a mama à criança, né? Normalmente, se a criança está vomitando, né, muito, a gente não deve logo em seguida já ofertar água ou comida. Espera 1 hora ali para o intestino da criança melhorar, para você começar a ofertar o leite do peito, ou a água, a comidinha dela, conforme a aceitação também da criança. Sim, a gente pode seguir esses protocolos aqui que se referem, gente, a protocolos de hidratação. Eu vou falar quais são esses protocolos na lâmina que a gente fala de diarreia. Então, segura um pouquinho aí que a gente vai falar desses planos aqui que a gente pode usar tanto para situação de vômito, que a criança perdeu líquido, quanto para a situação de diarreia também, que há uma perda de líquido e de sais minerais, né, de íons importantes que a gente tem no nosso corpo. E a gente orienta a mãe o quê? A oferecer uma dieta fracionada, oferecer uma comidinha aos pouquinhos para a criança, de preferência mais líquida, porque contém mais água, suco, chá, em menor quantidade, mais frequente e com menos alimentos gordurosos. Episódios de vômitos aí que são comuns, leves, de quadros que não causam desidratação na criança. E a gente vai seguir o protocolo desses planos aqui A, B e C, que diz respeito à hidratação. A gente vai falar deles no próximo slide. Para pacientes com vômito, gente, que incoercíveis, que não param, aqueles vômitos que não param, ou com sinais de desidratação, que a gente vai falar quais são, e outras condições graves, aí sim precisa encaminhar para a urgência e emergência, para o hospital. Fora isso, ou em casa ou na unidade básica de saúde, a questão pode ser resolvida. Constipação, outro distúrbio bastante frequente em crianças lactentes e em idade escolar, principalmente. Então, é um distúrbio gastrointestinal marcado por dificuldade para evacuar do abdominal e normalmente, pelo esse esforço aí que a criança faz, tem umas rajadas de sangue em torno das fezes aí, quando a criança consegue liberar. Qual é a conduta da gente enquanto enfermagem diante dessas situações? Primeira, orientar, porque constipação, a maioria das vezes, é uma questão de prevenção. A gente, primeiro, se a criança tiver menos de 6 meses de idade, a gente tem que investigar como é que estão os hábitos alimentares da criança, porque é pouco comum que uma criança com menos de 6 meses tenha constipação, porque o leite da mãe fornece nutrientes, fornece hidratação para que a criança não fique constipada. Então, a primeira coisa a gente tem que investigar. Essa criança está em alimentação exclusiva ou está complementada ou está mista? A mãe está dando, se tiver mista a alimentação, a criança está mamando e está comendo já outras coisas, a mãe está dando algo suficiente para essa criança? Se ela está tomando leite de vaca, leite ninho, será que a mãe está lembrando que tem que dar água também para ela? Porque se ela começou a dar outros tipos de leite ou outros tipos de alimento, além do leite do peito, ela tem que ofertar água, então a gente tem que investigar essas coisas. E recomendar, se a criança já passou dos 6 meses, recomendar a introdução de legume, verdura, leguminosa, aveia, né, mamão, aumentar a hidratação da criança para prevenir, porque constipação é um distúrbio prevenível. Mas e se aí a criança chegou num quadro lá na unidade básica de saúde ou até no hospital, dependendo da situação, uma constipação terrível, que a mãe não está mesmo hidratando, não está conseguindo, a criança está chorando com a barriga mega distendida, dolorida. O que é feito, por exemplo, no hospital? O médico vai prescrever laxativos, como óleo mineral ou substâncias que irritam a mucosa anal para liberar as fezes, como, por exemplo, o famoso clíster glicerinado, se a criança já for maiorzinha, mas em crianças menores são usados supositórios de glicerina que irritam a mucosa anal e dessa forma as fezes conseguem sair, né? E a glicerina ajuda a lubrificar a passagem para não machucar a criança. E os enemas, como o flit enema.
né, que também podem ser utilizados como laxativos para ajudar essa criança aí. Mas a melhor coisa é prevenção. E como é que previne constipação em criança, gente? Ó, dieta e hidratação. Criança tem que beber muita água. Vamos falar agora de diarreia. A gente tem que entender o que é a diarreia, porque só liberar uma vez fezes amolecidas não significa que está com diarreia. A criança pode ter 2 episódios de fezes assim molinhas e não ser diarreia. Então, quando é que é diarreia, por exemplo? Quando ocorreram 3 ou mais evacuações em 24 horas. Num dia, a criança teve 3 ou mais evacuações líquidas ou amolecidas, e aí em 24 horas. E isso, se a criança tiver 3 ou mais evacuações que são líquidas ou amolecidas, ou seja, o intestino dela não absorveu a quantidade de água daquela alimentação antes de eliminar. Então a criança perde muito o quê? Líquido e perde eletrólito. O que é eletrólito? Sal mineral e íon. Cálcio, potássio, cloro, esses íons que a gente precisa absorver da comida para o nosso corpo funcionar. Acaba que numa diarreia, uma criança, um adulto ou o que for, perde muito líquido e eletrólitos. O líquido faz ficar desidratado, os eletrólitos causam a perda, né, muito grande, causam várias alterações, como alteração no nível de consciência, né, fraqueza, inapetência, todas aquelas sintomas e sinais que uma diarreia, depois que a pessoa tem uma diarreia, ela sente. Mas se a depender da quantidade que ela perde dessas duas coisas aqui, esses sinais podem ser leves ou graves. Então, primeiro, outra coisa que a gente tem que falar. Qual é o problema da diarreia? Qual é o problema maior? Esse aqui, ó. A diarreia pode levar à desidratação. Uma desidratação que pode ser leve ou pode ser grave. Uma desidratação grave pode levar a criança à morte. Então, por conta da diarreia. Por isso que diarreia é um distúrbio muito frequente que a gente tem que tratar com cuidado. Mas o tratamento com cuidado não significa um tratamento de alta complexidade. Um tratamento que tem que ser a nível de hospital. A unidade básica de saúde, como eu falei para vocês, tem condições perfeitas de fornecer suporte para esses distúrbios aqui, quando eles são leves ou moderados. Por exemplo, como consideração, o que eu trouxe? Na maioria das vezes, a diarreia está relacionada a uma questão de ausência de saneamento básico, ausência de água limpa, de banheiro, de boas condições de higiene. É muito frequente as crianças que chegam com diarreia terem uma condição de vida que está relacionada a isso aqui, ó, ausência de saneamento básico. Né? É causa ainda, gente, de muita mortalidade infantil. As doenças diarreicas, no geral, são ainda causas frequentes de mortalidade infantil. É por isso que a prevenção, o combate a essas doenças diarreicas está lá incluído no nosso programa, como meta, como objetivo do programa de atenção integral à saúde da criança, que a gente falou na nossa primeira aula. A saúde, a saúde da criança. PAIS, que é a siglazinha. E aí, a criança chegou lá, a mãe falou que apresentou mais de 3 ou 4 evacuações em 24 horas. O que a gente avalia? A consistência, se é líquida mesmo. Como é que está a coloração dessas fezes? Quais são a cor aí de fezes suspeitas? Normalmente em crianças lactentes, essas cores aqui, ó, são suspeitas. Cores muito clarinhas. Cores que indicam muita perda de líquido. Qual é a causa da diarreia? Como eu falei para vocês, a maioria das vezes está relacionada a condições de falta de saneamento básico, mas não é só essa a causa de diarreia na infância. A gente tem, por exemplo, uma alimentação inadequada também é causa frequente. Se uma criança é desmamada precocemente, para de mamar antes dos 6 meses de idade, ou já começa a tomar leite de vaca, leite de caixinha, lá com 2, 3 meses,
pode ser, e na verdade a chance é bem grande dessa criança ter episódios de diarreia, principalmente no começo dessa dieta. Quando a mãe começa a colocar leite de vaca, que é um leite muito forte, leite ninho, esses leites assim que não são naturais, é comum a criança, por não ter ainda o seu trato gastrointestinal formado, ter diarreia. Doenças bacterianas, contaminação por bactéria também em alimentos, gente, leva a criança a ter diarreia. Por exemplo, bactéria da cólera causa uma diarreia gravíssima que pode levar a criança à morte. Outra mais comum aqui no Brasil, da gente, é as bactérias da família Shigella, como por exemplo a E. coli, a Escherichia coli, a Salmonella, que vão estar relacionadas também, de certa forma, a maus hábitos de higiene, a um alimento estragado, a um alimento que está mal higienizado, né? Então, podem causar diarreias em criança. Doenças virais, como por exemplo o rotavírus, que a gente tem a vacina. Lembra que a criança toma a vacina do rotavírus lá nos 2 e 4 meses de idade? Então, é para combater a doença causada, a diarreia causada pelo rotavírus. Tem também alguns parasitas, que também está relacionado à baixa condição, a condições precárias de saneamento básico, como por exemplo a entamoeba histolítica, a giardia lamblia, que são parasitas que causam diarreia em criança frequentemente. Outra causa menos comum de diarreia, porém tem crescido bastante a frequência nos últimos anos, é, por exemplo, fibrose cística, que é uma doença autoimune, que a gente vai falar mais para frente, que é detectada com o teste do pezinho. A doença celíaca, que é uma intolerância alimentar também. A intolerância, por exemplo, à lactose, que tem sido muito comum e normalmente está associada a um desmame precoce da criança. Então, doenças crônicas ou autoimunes também podem levar a quadros de diarreia, só que é menos comum. Baixas condições de higiene, então, crianças que comem aí alimentos mal higienizados ou mal conservados, porque na casa não tem uma geladeira para armazenar lá a carne direitinho, não tem uma geladeira para armazenar o leite, e esse leite aí que azeda ou então está quase azedando, uma comida que já não está tão boa, é ofertada para a criança e ela tem um intestino mais sensível e acaba tendo diarreia. A higienização das mãos da criança mal inadequadas, por isso que é uma coisa muito trabalhada hoje em creches, em escolas, higienização das mãos das crianças, condições de saneamento básico, que é uma das principais causas, né? Uma água contaminada, ausência de rede de esgoto na casa, que acaba fazendo com que a família, né, despeje suas dejeções perto de rios, perto de alimentos, né, que pode fazer ingestão, contato com fezes humanas ou de animais por água e alimentos mal lavados. Então, tudo isso pode levar a criança a ter quadros de diarreia. As causas mais comuns são essas aqui, ó: condições de higiene, saneamento e doença bacteriana, tá? Bom, a gente pode classificar a diarreia em alguns tipos. Por exemplo, se a diarreia existe, por exemplo, há mais de 14 dias, normalmente, é uma diarreia que está persistente, ela é geralmente associada a um erro na alimentação ou a intolerância a algum alimento. Não é comum uma pessoa ficar com diarreia, gente, por mais de 14 dias, na verdade, por mais de 5 dias, por exemplo. Então, se a diarreia já tem mais de 10 dias aí que está acontecendo, todo dia a criança tem um episódio de diarreia, geralmente a suspeita que a gente tem é que está tendo alguma coisa na alimentação, essa criança está tendo uma intolerância alimentar ao trigo, ao glúten, ao leite, a alguma coisa, né? Porque já passa, ou tem alguma doença autoimune aí que faz a criança ter a intolerância à dieta que ela está comendo. A gente tem que diferenciar também diarreia de desinteria. Desinteria não é a mesma coisa que diarreia. A desinteria é uma diarreia que tem sangue nas fezes. Então, a disenteria é causada geralmente, logo, na verdade, por bactéria. Tem sangue nas fezes,
é disenteria, tá? Geralmente, na verdade, a disenteria é causada por alimento contaminado, normalmente. Bom, vamos falar dos sinais de desidratação, que serve para a gente avaliar uma criança com vômito e também com diarreia, porque ambos vão envolver o quê? Perda de líquido. Então, quais são os sinais de desidratação que a gente pode identificar numa criança ou num lactente, num recém-nascido? Olhos fundos da criança, a gente conta com a percepção da mãe para identificar, porque a criança pode ter naturalmente já um olho fundo, então a gente pergunta à mãe se ela perceber que o olho está mais fundo. A gente avalia uma criança que, por exemplo, é uma criança de 2, 3 meses, né? Um lactente. Ela sabe que ela tá mais irritada, tá chorando o tempo todo, aquela irritação que não tem consolo, que não passa, é um sinal de desidratação. Uma criança que está letárgica, sonolenta, hipoativa e até inconsciente, que é grave, sinal de desidratação grave. Quando você dá água para a criança, ela bebe assim como se nunca mais tivesse bebido água, bebe com avidez, com vontade essa água, é sinal de desidratação. Isso assim, a gente avalia, gente, não é só um sinal, não, são uns 2 ou 3 juntos. A criança tem dificuldade, se ela já está com dificuldade para beber água, indica já uma gravidade na desidratação. Se a criança tem, por exemplo, também, ela não quer pegar o peito, tem dificuldade para pegar o peito, uma criança que está em amamentação exclusiva, é uma alteração grave. Quando você faz o sinal da prega, você vai aqui no abdômen da criança, faz essa pregazinha aqui, ó, com os 2 dedos. Isso aqui demorou mais de 2 segundos para voltar ao normal, é um sinal também de desidratação. A fontanela, que são aquelas aberturas aqui entre os ossos do crânio, que a criança tem aqui na frente, que é a bregmática, e lá atrás, no osso occipital, que é a lambidoide, tão abauladas, tão assim para dentro, e é o sinal de desidratação também. Na fontanela, a moleira, a famosa moleira tá funda. O olhinho, a boca, como é que tá? Tá ressecado, aquela boca chega a tá soltando as crostinhas, indica que tá ressecada. O olhinho tá ressecado, a criança chora e não sai lágrima. A urina tá pouquinha ou muito concentrada, tudo isso é sinal de desidratação numa criança. E aí a gente classifica essa desidratação em 3 tipos, como grave, a desidratação, e quando a criança está com quadro de desidratação leve a moderada, grave, ou pode estar, por exemplo, sem desidratação, uma criança com quadro de diarreia, por exemplo, ou com vômito. Então, uma desidratação grave, gente, quais são os sinais? A criança está letárgica, sonolenta, hipoativa ou inconsciente. Os olhos estão fundos. Quando você faz o sinal da pega, demora mais que 2 segundos para a pele voltar ao normal. Ela não consegue beber água, ou se tiver em alimentação exclusiva, não consegue mamar. Isso é sinal de desidratação grave. Uma criança que está, por exemplo, inquieta, irritada, chorosa, com os olhos fundos, tem a sede intensa quando você dá para ela água, ela bebe assim como se estivesse num deserto, né? Você faz o sinal da pega, tá lento, mas também não tá maior que 2 segundos. Ela chora, não sai lágrima, tá com um pouco xixi, tá desidratada, mas não é uma desidratação grave. E uma criança que vomitou, teve diarreia, mas não tem sinal nenhum de desidratação, tá tudo ok, ela tá hidratada, só teve diarreia ou vomitou, mas está hidratada, tá bem. Como é que a gente classifica? Como é que a gente trata? Uma desidratação grave tem que ser tratada com terapia endovenosa. Essa endovenosa aqui pode iniciar no posto, mas tem que mandar para o hospital. A criança, o médico, a enfermeira, o médico. Esse protocolo aqui você não precisa do médico especificamente para prescrever. A enfermeira pode iniciar sem problema nenhum, sem prescrição médica. Então, a criança percebeu que a criança está com esses sinais aqui, já pode iniciar a terapia endovenosa, mandar a criança para o hospital aí na ambulância e pedir para a mãe, ofertando nesse caminho ou soro oral, se a criança tiver
tiver mais de 6 meses, ou o peito, nesse caminho aí até chegar no hospital, porque essa criança vai precisar receber uma hidratação venosa. Se, por exemplo, tiver esses sinais de desidratação mais leves aqui, a criança pode ser tratada tranquilamente na unidade básica de saúde, com soro, SRO, a sigla que a gente fala para soro de reidratação oral, aqueles sorinhos do pacotinho que já vem pronto. Então, como é que vai ser feito? Né? A enfermeira vai lá interromper naquele momento, a criança vai ficar sem alimentação e ela vai fazer o cálculo, normalmente, de 75 ml de soro para cada quilo da criança. Então, se a criança tem 10 quilos, a criança vai ter que tomar, num período, por exemplo, de 4 horas, vai ter que tomar 750 ml de soro oral. Nesse período aí de 7 horas, a criança vai ter que tomar, digamos, se ela tiver 10 quilos, 750 ml. E aí, a mãe que vai ofertando ali para a criança, aos pouquinhos, de copinho em copinho, de golada em golada. E durante essas 4 horas, a criança fica em observação lá na unidade básica de saúde. Geralmente, gente, com isso aqui, a criança já melhora, esses sinais aqui todos, ó, já melhora. Se não melhorar, professora, a enfermeira pode segurar a mãe por mais 4 horas e repetir o protocolo. É muito difícil precisar repetir, muito difícil. Fez isso aqui, normalmente a criança já evolui muito bem, já pode ser liberada para casa para seguir com esse protocolo aqui, sem sinais de desidratação. E qual é? A mãe chegou lá relatando que a criança vomitou ou teve diarreia, mas você avalia e está sem nenhum sinal de desidratação. O que é feito? Orienta a mãe a ofertar, aumentar a oferta de água para a criança, se a criança tiver mais de 6 meses. Se tiver menos de 6 meses, tiver alimentação exclusiva, vai aumentar a oferta de mamadas para ela. Vai tratar a diarreia em casa mesmo, com um plano A que a gente fala. Que a gente vai dar o sorinho para a mãe, o sorinho de reidratação oral, e ela vai ofertar para a criança depois que a criança, por exemplo, ir ao banheiro, fazer cocô, e vai continuar normal a alimentação dela, aumentar a oferta de água. Esse é o plano A que a gente fala. Esse daqui que a gente tem que tratar com soro por 4 horas na unidade básica de saúde, né? A criança vai tomar o sorinho e ficar lá em observação, é o plano B, de desidratação. E esse aqui que a criança tem que iniciar já a terapia endovenosa é o plano C, para desidratação, tá? E nesse caso aqui, a gente ainda agenda um retorno dessa mãe na unidade básica de saúde com 5 dias para ser reavaliada e orienta a mãe que se por acaso aparecer esses sintomas ou se a diarreia persistir, que ela deve voltar antes desse tempo aqui, obviamente. Então, é isso, nossa aula de hoje, né, para concluir essas 3 partes. Amanhã eu vou mandar uma lista de questões para vocês, que na verdade eu deveria ter mandado segunda já, mas eu finalizei esse primeiro bloco de conteúdo. Vou mandar a lista para vocês, para a gente poder fazer uma live e responder essas questões, corrigir, na verdade, essas questões, certo? Beijo!